umas carinhas novas. Vamos lá, pessoal, vamos começando, o pessoal vai entrando e a gente vai falando, tá certo? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo, eu sou anestesista, né? Formação, ainda trabalho como anestesista. As pessoas acham que eu não trabalho como anestesista, mas ainda trabalho. Tudo bom, Karina? E criei esse Insta, vai fazer 3 meses agora, dia 14 de dezembro, para a gente conversar sobre temas do mercado financeiro, sobre investimentos, sobre educação financeira e etc. Tá certo? Com uma maneira bem didática, eu acho, fácil, palatável para todo mundo. E aí, Gabi, para que todo mundo possa entender um pouquinho desse mundo que aparentemente é muito, muito, muito difícil, certo? E aí o tema que eu escolhi hoje para falar, até para dar uma quebrada na nossa sequência, foi sobre startups, né? Eu acho um tema bem interessante, principalmente depois que eu assisti uma palestra do João Kepler, que é um cara assim, que é um entusiasta mesmo desse meio das startups. Ele tem uma empresa chamada Bolsa Nova, que tem hoje mais de 400 startups investindo. O cara criou uma fortuna investindo em startups. E eu acho que é um mecanismo bem interessante também de pensarmos em outras formas, não, digamos, convencionais para investimento. Tá certo? E para começar a falar desse tema, eu vou falar um pouquinho de história, né? Um pouquinho de como surgiram as startups. Tá entendendo? E para isso eu vou utilizar como exemplo 2 startups que hoje não são mais startups, hoje são mega empresas, mas que com certeza vocês devem conhecer. A primeira é a Uber e a segunda é o Airbnb. Provavelmente muitos de vocês, né, já devem ter utilizado do serviço de uma das duas. Eu particularmente uso o Uber hoje cada vez mais e já usei o Airbnb mais ou menos umas 3 vezes na minha vida. E aí, como foi que surgiu a Uber e como foi que surgiu o Airbnb? Para vocês terem noção, e com isso vocês vão entender o conceito de startup, tá certo? O Airbnb começou inicialmente com 2 amigos e depois chegou um terceiro. Eles eram estudantes, moravam em São Francisco. E aí, na época que eles estudavam, como todo bom estudante, não é só o brasileiro que é liso, né? Os americanos também são, pelo menos pela história dos fundadores da Uber, da Airbnb. Teve um evento em São Francisco, né? Um mega evento na cidade de Designs, que praticamente lotou a rede hoteleira da cidade, principalmente aqueles hotéis com custo, digamos assim, aceitável para o evento, entendeu? E aí eles vendo aquela movimentação de gente, muita gente reclamando que não tinha onde ficar e etc e tal, eles olharam, tinham aqueles velhos colchões infláveis que eles levavam quando iam acampar, quando iam fazer qualquer coisa deles, e tiveram a ideia de colocar esses colchões na sala da casa deles, da casa que eles moravam de aluguel, e que o aluguel inclusive estava atrasado. E aí tiveram a ideia de botar os colchões lá e alugar o colchão para as pessoas que estivessem interessadas, que não tinham onde dormir, de um preço acessível. E além disso ofereceram um café da manhã, entendeu? E aí surgiu a grande ideia do Airbnb, entendeu? Então assim, a partir disso, o Airbnb cresceu, recebeu vários investimentos, que a gente vai já ver como é que funciona isso, que é exatamente o lance da startup. E hoje o Airbnb vale bilhões de dólares. E foi exatamente assim que começou. A Uber foi um exemplo muito semelhante. A Uber eram de 2 amigos, esses amigos já muito ricos, cada um tinha acabado de vender empresas de tecnologia que tinham em outros segmentos, e estavam de férias, estavam numa conferência também, alguma coisa do tipo, em Paris. E aí, na época do inverno, quem já foi para Paris no inverno, brabo, sabe que chega a nevar e tudo. Oi mãe, boa noite. E aí foi o que aconteceu. Eles saindo do evento, aquela nevasca zona gigantesca, não tinha táxi. E aí eles olharam pra cara um pro outro, rapaz, e agora, o que a gente vai fazer? Aí olhou pro outro e disse, rapaz, você pensou se a gente tivesse a possibilidade da gente chamar um motorista qualquer particular, apertando só um botão pelo celular? E aí tiveram essa brilhante ideia, que era uma startup e que virou a Uber. A Uber deixou de ser startup e hoje é uma empresa de 50 bilhões de dólares. Então, pessoal, para vocês verem nesses 2 casos, na verdade eu usei esses 2 exemplos, essas 2 histórias para a gente definir startup. Startup nada mais é do que uma organização
temporária. Temporária por quê? Porque ela tem uma época de acabar. A startup, depois de um tempo, ela vai ter capital suficiente, ela deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa como outra qualquer. Tá certo? Então é uma organização temporária que ela surge para fazer um modelo que seja escalável, um modelo que seja replicável e um modelo que seja necessariamente, mas não obrigatoriamente, não físico. Você não precise de uma estrutura megalomaníaca para manter o negócio. No início do Uber e do Airbnb, eles precisavam de um programa de celular e um site. Basicamente isso. Entendeu? Então, assim, o conceito principal, se você for ver, você vai ver milhões e milhões de conceitos de startup. Inclusive, para fazer essa livezinha de hoje, eu sempre gosto de estudar, de ler e tal antes, para não falar besteira. E aí, não sei se vocês conhecem, existe um podcast que eu acho ele sensacional, que até como dica aqui, é o Resumo Cast. Esse podcast, hoje ele já está com mais de 200 livros de empreendedorismo, de investimentos, de tudo que você imaginar. É um podcast fantástico, porque os livros são todos resumidos em áudio, que você pode acompanhar, pode escutar um livro gigante em torno de 30, 40 minutos, todos comentados, muito interessante. Então, nesse final de semana, a Clara estava em São Paulo, e eu escutei mais ou menos uns 6 podcasts só de livros, para poder fazer a live, entendeu? E aí você vai ver que existe milhões de definições, mas a que eu achei mais interessante, que resume bem, é isso. A startup nada mais é que uma organização temporária à procura de um modelo de negócio que seja escalável, que seja recorrente, né, que seja replicável e necessariamente não físico. Então, basicamente, é isso que é uma startup, tá certo? Esse que é o grande lance. As startups, elas surgem para resolver uma dor de alguém, para resolver um problema da sociedade, um problema de uma população, um problema de uma comunidade. Você tem que entender, o cara que quer criar uma startup, uma coisa que ele tem que ter sempre em mente, é que ele está produzindo algo para alguém e não produzindo algo para ele. Não adianta nada você ter uma ideia brilhante se essa sua ideia brilhante não resolver o problema de alguém, se resolver apenas o seu problema, entendeu? Então, às vezes, você passa horas e horas na frente do computador, tendo ideias, planejando e etc e tal, e quando vai executar, não dá certo. E aí você não sabe, por que eu não tive a ideia que fulano teve? Na verdade, você pode ter ideias brilhantes todo santo dia. Se você não conseguir executar, se você não conseguir testar, se você não conseguir validar as suas ideias, isso não vai sair do papel e não vai deixar de ser uma ideia. Exatamente, Karina. Tem que ter um propósito. A gente vai já ver que é um dos passos de sucesso de uma startup. E sempre saber que startup sempre é uma incerteza absoluta e plena, que o cara que está criando sempre vai ter. Então ele sempre vai ter que validar essa ideia dele, ele vai ter que testar essa ideia dele, ele vai ter que ir literalmente para a rua. Tem um dos livros que eu escutei o resumo, que ele fala exatamente isso. O cara que quer idealizar uma startup, ele tem que ir para a rua. É exatamente essa definição. Vá para a rua. Por quê? Porque é na rua que está o cliente, é na rua que está a pessoa que ele precisa validar aquela ideia, é na rua que vai estar as pessoas que vão comprar aquele produto dele algum dia, se aquele produto dele algum dia virar uma startup, virar um negócio, como 99 Táxi, como a Uber, como o Nubank, como a Airbnb e tantas outras que a gente conhece e que hoje são empresas bilionárias. Beleza? E aí, continuando esse lance da startup, a gente tem que ver que dentro desse mundo existe o que a gente chama das escalas do investimento em startups, né? Eu vou ter que falar aqui para vocês, porque são alguns números para vocês entenderem quais são as fases do desenvolvimento, do investimento que ela tem e enquanto você poderia investir para ganhar algum retorno no futuro. Basicamente são 5 escalas. A fase de aceleração, que é exatamente quando o cara tem a ideia, iniciou mesmo o projeto e ele quer tá naquela fase de validação, de testar o produto e etc. Então, nessa fase de aceleração, o investimento inicial que a gente pode ter é em torno de R$100 mil, certo? Para você no futuro ter mais ou menos 8% do valor daquela empresa, daquela startup, caso ela dê certo. Por exemplo, o cara que lançou aí o Uber, ele começou com valor X. Se você tivesse entrado nessa fase inicial do Uber com $100 mil, você teria hoje em torno de 8% do Uber, que vale 50 bi.
Entendeu? Existe, depois da fase de aceleradora, vem a fase de investidor anjo, que eu vou já explicar para vocês bem direitinho o que é o investidor anjo, porque é muito legal. Investidor anjo, você inicia um investimento inicial aproximado de R$180 mil. Isso aqui é um cálculo de valuation de startups feito exatamente pelo João Kepler. Inclusive está até no Instagram dele, quem quiser lá acompanhar. E aí você vai ter algo em torno de retorno de 12% desse valor, do valor da startup no futuro, caso ela aconteça, caso ela surja. Existe a fase de pré-seed. Seed, literalmente falando, é semente. Entendeu? Então, na fase semente, você investe em torno de R$300 mil para ter direito a 10% da startup. Aí você pode notar, Paulo, como é que pode eu investir mais e ganhar menos? Já que no investidor anjo você falou agora que é 180 mil para 12%. Porque é o seguinte, a fase aceleradora e a fase de investidor anjo são as duas fases de altíssimo risco para uma startup quebrar. Da mesma forma que surgem startups toda hora, todo minuto, todo segundo, quebram startups também a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. E as duas fases mais perigosas, mais arriscadas do negócio é exatamente a fase aceleradora e a fase de investidor anjo. Por quê? Porque geralmente é quando a pessoa está validando aquele problema, quando ela está testando aquele problema, quando ela pode pensar em pivotar o projeto dela. Pivotar é um termo bastante utilizado em startups que nada mais é do que girar, é rodar, é o cara pensar numa ideia, aí ele começou a ir para a rua, testou, validou, viu que não ia dar certo, ele pivota, ele muda completamente o projeto. Então nessas duas fases, acelerador e anjo, são as fases de maior risco. Na fase de pré-seed, a empresa já tem uma certa validação, a startup, a ideia já está meio que validada, já está mais ou menos testada, e aí ele já vai começar a investir mais pesado, digamos assim, e a empresa já tem muita chance de dar certo, a startup. Entendeu? Então ele investe 300 mil para retornar 10%. Depois dessa fase de pré-seed, para quem é investidor mesmo de startup, essa é a época que eles aconselham que é a melhor fase de entrar. É exatamente a fase de pré-seed. Porque você investe 300 mil para ter mais ou menos 10% do valor da empresa. Porque logo na sequência vem a fase o seed, propriamente dito, que você já vai investir 2 milhões, certo? Para poder ter 15% da empresa. Depois vem o seed série A e o série B, que aí você já vai investir de 8 milhões até 30 milhões para ter de 20% a 30%. Então, se você observar, proporcionalmente a fase de pré-seed é a melhor hora de você entrar numa startup, principalmente se você achar que aquela ideia, que aquela dor que vai ser resolvida, que aquele problema que vai ser solucionado vai vingar, vai dar certo. É a fase que você vai mais ganhar dinheiro. Tá certo? E aí na sequência eu vou falar agora um pouquinho do investidor anjo, que é outro termo muito falado na startup. Existem alguns termos que são bem famosos desse meio. É investidor anjo, é o tal do smart money, é o tal da unicórnio, etc. A gente vai falar um pouquinho agora de cada uma dessas coisinhas, tá certo? O investidor anjo, na verdade, é aquele cara que ele vai entrar com o que a gente chama de smart money. Literalmente falando, é o dinheiro inteligente. Certo? E o que seria o dinheiro inteligente do investidor anjo? O investidor anjo é aquele cara que entra na fase de escalonamento do financiamento de uma startup, na segunda fase. É a fase ainda bem inicial, fase de risco altíssimo da startup. E aí ele inicia, ele vai além de dinheiro, né, que o cara precisa para fazer o projeto dele, executar o projeto dele. Ele vai entrar principalmente com conhecimento, ele vai entrar com know-how, ele vai entrar com network, ele vai entrar com a experiência, com a vivência, com a expertise dele em algum outro negócio que ele já tenha tido. Geralmente o investidor anjo já é um cara que já foi empreendedor, é um ex-empreendedor extremamente inteligente, extremamente capaz de executar problemas e de executar empresas, e aí ele inicia esse dinheiro nessa fase. Tanto é que é por isso que é chamado de dinheiro inteligente, que é o smart money, porque é um dinheiro que não é só o dinheiro, é o dinheiro mais conhecimento, é o dinheiro mais empreendedorismo na veia, é dinheiro mais incentivo para o cara que está começando. Então é sensacional essa parte do investidor anjo, beleza? E aí, continuando aqui, que eu estou aqui com o meu papelzinho para poder não me perder. E aí, após a fase de investidor anjo, vem a fase dos investimentos, como a gente acabou de falar, do investimento semente, do investimento capital. E aí, a startup ela vai ganhando corpo, ela vai crescendo, ela vai virando literalmente uma empresa. E aí, durante esse crescimento, obviamente, ela pode atingir o valor físico de 1
bilhão de dólares. E aí vem outro termo bem conhecido da startup, que é exatamente o quê? A unicórnio. Unicórnio é outro termo que vocês devem escutar bastante aí sobre startups. É exatamente o quê? São exatamente as startups que começam e conseguem atingir esse valor de 1 bilhão de dólares. E isso quer dizer que é uma empresa, uma startup chamada de unicórnio. É exatamente isso, é aquela que consegue chegar nesse valor de 1 bilhão de dólares. Beleza? E aí existem outras formas da gente investir em startups, não só entrando naquelas fases que eu acabei de falar, na fase de aceleração, na fase do investidor anjo, ou na fase pré-seed, seed, série A e série B. Existe também hoje já plataformas na internet que você pode, inclusive agora, depois da live, acessar, que são as chamadas de plataformas de equity crowdfunding, que literalmente falando também, traduzindo literalmente, é como se fossem literalmente vaquinhas virtuais, em que você pode investir valores menores do que esses que a gente acabou de falar. Porque nesse cálculo de valuation aproximado que o João Kepler tem lá no Instagram dele, você percebe que o investimento inicial já parte de 100 mil reais, chegando até 30 milhões de reais. No crowdfunding equity, você consegue fazer investimentos em startups a partir de 500 reais. Ah, qual é a diferença? A diferença, obviamente, é o risco, né? Você tem um risco maior, porque lá vão ter startups ainda em fases muito iniciais, por isso que você é capaz de investir muito pouco dinheiro. Porém, se essa startup vingar, se essa startup resolver um problema de uma sociedade, resolver a dor de alguém, ela vai se multiplicar muito, podendo chegar a bilhões, como a gente viu com o Uber, como a gente viu com o Airbnb. E às vezes o cara vai ganhar muita grana investindo muito pouco. Existem 3 plataformas bem conhecidas, que é a Captable, né? Captable de mesa, né? Que é de captação. Tem a Exceed, que é uma das mais conhecidas, uma das maiores, umas bem estruturadas. Tanto é que na Exceed você vai conseguir investir já a partir de 5 mil reais. E existe a Cluster 21. Então todas essas são plataformas acessíveis para qualquer tipo de investidor, entendeu? Que você com pouco dinheiro você consegue iniciar nos fundos da startup. Porque aí depois disso vai vir, depois de passar daquela fase de pré-seed, vão vir as fases de volume de capital muito grande, que são os private equity, os venture capital, até a empresa abrir capital na bolsa de valores. Falar em abrir capital na bolsa de valores, a minha, né, querida XP, né, que eu gosto demais dela, amanhã estará lançando o seu IPO lá em Nasdaq, né, lá em Nova York. Amanhã é um IPO da XP. E aí eu tô bem interessante nesse IPO, tá certo? Consegui fazer um procedimento para tentar ganhar um dinheirinho com isso. Vamos ver se vai dar certo. E aí, continuando aqui o nosso tema de startups, em um dos livros eu peguei algumas coisas que eu achei bem interessante. Eu vou acabar lendo aqui porque não deu para decorar tudo, beleza? Um dos livros dele, que é o livro até do Bruno Perini. Bruno Perini tem até um Instagram também bem interessante, fala muito sobre investimentos e tudo mais. Ele tem um livro que ele fala sobre startups. E aí tem 2 partes, né, do livro que são legais de saber, que ele fala exatamente quais são os principais requisitos, os requisitos mais importantes na avaliação de uma startup, quando você vai apresentar a startup para alguém, para você tentar ganhar dinheiro, captar dinheiro para o seu negócio. Você tem, o primeiro ponto que ele fala é exatamente o potencial de mercado. Aquela startup, aquela ideia tem mercado, esse mercado é escalável, esse mercado é repetível, porque nunca esqueçam, o tripé principal de uma startup ela tem que ser replicável, ela tem que ser escalonável e ela tem que ser preferencialmente não física, não ter meios físicos para ela surgir. Exemplo, o Uber. O Uber ele é extremamente replicável e ele é extremamente escalável, entendeu? Você com um celular e um aplicativo, você gera milhões e milhões e milhões. Então, é uma puta de uma ideia, é uma puta de uma startup. O Airbnb é a mesma coisa, você com um clique você aluga uma casa no Japão, aluga um quarto em Dubai e assim por diante, entendeu? Então assim, as startups que vingaram, elas realmente conseguiram resolver uma dor, resolver um problema. Então a primeira coisa que o Bruno fala é isso, veja a potencialidade do mercado, veja se aquele mercado é escalável, veja se ele é repetível. E outra coisa, o tamanho do mercado também é muito importante. Não adianta você criar uma ideia, ter uma ideia para resolver um problema que não tenha mercado, que seja um mercado microscópico, digamos assim. Por quê? Porque é muito mais difícil você escalonar isso, você crescer o seu mercado, tá certo? Outro ponto que o Bruno fala é exatamente concorrência no mercado. Alguém
ao seu redor já teve a mesma sua ideia, já botou essa ideia na prática, já conseguiu executar essa ideia, já validou essa ideia, então é outra coisa bastante interessante. Você tem que ver a concorrência para você não entrar num mercado que já tenha segmento para aquilo. Outra coisa que ele fala que é bem importante: startup é feito por pessoas, equipe. Como tudo na vida hoje, cada vez mais, pessoas é que mudam o mundo. Não são coisas, não são propriedades, não são nada, são pessoas. Pessoas é que mudam o mundo, tá certo? Então tem que ver se a equipe é boa, se é uma equipe diversificada, se é uma equipe qualificada, se é uma equipe preparada, entendeu? Porque tudo isso facilita você na captação de investimentos para aquela startup. Porque a startup ela começa exatamente tentando resolver um problema, resolver uma dor, e ela precisa ter esses requisitos para quando ela for apresentar o trabalho dela para o investidor decidir se vai ou não vai investir nela. Entendeu? Isso é fundamental. E aí, para isso, existe o quê? O que a gente chama de pitch. O pitch nada mais é do que a apresentação da startup. Quando o cara, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma ideia, tive uma ideia brilhante, acho que essa ideia ela é replicável, eu acho que essa ideia é escalonável, eu acho que essa ideia eu não preciso de coisas físicas gigantescas para botar em prática. Aí pronto, depois dessa ideia eu vou validar essa minha ideia, então eu vou para a rua, vou tentar questionar os clientes, as pessoas e tudo mais para ver se aquela minha ideia realmente faz sentido. E eu vou validar aquilo, eu vou testar, eu vou tentar fazer com que tudo dê certo. Depois que eu fiz isso, eu tenho que fazer o pitch da minha startup, que nada mais é do que uma apresentação curta, objetiva, concisa, para que eu possa apresentar aquilo para alguém e saber se eu vou conseguir criar interesse em alguém investir em mim. Então, o Bruno Perini também, ele separou aqui os 7 passos que ele acha, são 8 passos que ele acha fundamental para você conseguir fazer um pitch bem feito. Para começar, ele fala que o pitch tem que ser rápido, é uma apresentação de no máximo 10, 12 slides, tá certo? Tem que ser muito objetivo, tem que ser marcante, tem que ser impactante. O cara tem que olhar assim, puta que pariu, que ideia do caralho, e eu acho que vai dar certo, entendeu? E aí logo depois ele tem que mostrar como ele vai validar, como ele vai testar e como ele vai colocar isso em prática, tá certo? E aí a primeira coisa, ele tem que ser rápido e objetivo, ele tem que mostrar qual é o problema que ele está resolvendo, ele tem que mostrar qual o tamanho do mercado que existe dentro desse problema, tá certo? Ele tem que mostrar qual é a solução que ele está propondo para resolver esse problema e se essa solução ela é replicável, tá certo? Qual é o time que vai executar a resolução desse problema? Como eu falei, pessoas movem o mundo, entendeu? Então pessoas boas resolvem muitas coisas. Qual o modelo de negócio, como ele pretende ganhar dinheiro com isso? Quais são os concorrentes do mercado dele e quanto ele vai precisar de investimento? Então, esses passos realmente são fundamentais para estar num pitch de apresentação da startup do cara, entendeu? Para ele poder tentar ganhar dinheiro, né? Capitalizar o investimento dele para fazer com que aquele negócio deixe de ser um negócio de 150 mil reais e passe a virar um negócio de 1 bilhão de reais quando ele vai virar o que a gente chama de unicórnio, beleza? E aí, continuando isso aqui, existe também outros passos que é muito parecido com esse, que é da própria plataforma de crowdfunding equity, que é a da CapTable. Ela também fala alguns termos que você tem que sempre avaliar. Inclusive, a Karina até falou aí na live já com a gente, que é propósito. Você tem que saber qual o propósito daquela startup. O que ela pretende resolver. Isso é fundamental. Depois, a equipe, como a gente acabou de falar, eles também listam vários pontos que o Bruno fala, para você ver como são pontos congruentes. Qual o modelo de negócio, como o cara pretende ganhar dinheiro com isso, qual o caixa que ele vai precisar, qual o mercado que ele vai atuar, qual a escalabilidade desse negócio. E principalmente, qual é a expertise, qual a experiência que aquela pessoa já tem com aquilo, para saber se aquilo realmente vai dar certo. Beleza, pessoal? Hoje o que a gente queria falar para vocês era basicamente isso. É um mundo novo, é um mundo muito novo, mas é um mundo simplesmente fantástico, sensacional, muito interessante, entendeu? Hoje a minha ideia com vocês hoje era basicamente apresentar os principais pontos de uma startup, o que é uma startup, como poder investir no startup desde de muita grana a pouca grana, o que ela precisa ter
para ter sucesso e o que as pessoas precisam fazer para poder executar o plano, o projeto de uma startup. Beleza? Nessa live, os pontos que eu queria que vocês decorassem, não, que ficassem na mente de vocês. Startup é um negócio que ela surge temporário para resolver um determinado problema e desde que ela consiga ser replicável, escalonável e de preferência não física. Esse é um dos pontos principais. O segundo ponto que eu quero que você não esqueça, o que é o investidor anjo. Por quê? Porque o investidor anjo ele tem uma função muito importante em qualquer mercado de empreendedorismo, que é o que a gente precisa para o Brasil. É aquele investidor que ele possui o que a gente chama de smart money, dinheiro inteligente, porque não é só dinheiro, é dinheiro com conhecimento, é dinheiro com network, é dinheiro com know-how, é dinheiro com experiência. Então, o investidor anjo é um cara que não está ali só para lhe emprestar dinheiro, ele está para emprestar e lhe ensinar como é que faz. Outra coisa, saber as 5 fases da escala de investimento na startup: fase de aceleração, a fase do investidor anjo, a fase de pré-seed, que é a melhor fase para você investir numa startup, a fase seed, que é a fase da semente, e a fase de seed, série A, série B. Então, isso aí, fazendo cálculos aproximados de valuation, a gente vai ver que você vai investir a partir de 100 mil para ter em torno aí de 8% da empresa, até 30 milhões para ter aproximadamente 30% de uma empresa, de uma startup. Outra coisa, saber o que aquela startup vai resolver, qual o problema que ela vai resolver, qual o propósito que ela está disposta a resolver e como ela vai resolver, por que ela vai resolver. Lembrar que a startup ela é feita para resolver o problema de alguém, não para resolver o seu problema, tá certo? Não adianta nada ela resolver o seu problema se ela não resolve o problema dos outros. Se ela não resolver o problema dos outros, se ela não resolver o problema do mundo, não vai ser escalável, não vai ser replicável e a sua startup tenderá a falir, a quebrar, a não existir. Beleza? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje. É um tema muito legal, é muito estimulante. Quem me abriu as portas disso foi exatamente o João Kepler. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra com ele, achei sensacional, muito boa. E eu acho que todos deveriam um dia ler algum livro, ler alguma coisa sobre startups. O próprio João Kepler tem um livro que é fantástico, é exatamente o título do livro, é Smart Money, tá certo? Que é um livro que ele vai falar exatamente dessa parte do investidor anjo, como é que faz. Inclusive ele tem um programa agora na Record, né? Que é o Anjo alguma coisa, que agora eu esqueci o nome exatamente do programa, que ele vai mostrar exatamente essas etapas todas que eu comentei aqui. Ele vai falar lá do pitch, como é que você deve montar o pitch, o que você tem que apresentar para o cara que você está apresentando o seu negócio para você captar seu investimento. Beleza? Então, startup, pessoal, é mais ou menos isso. Eu acho que deu para fazer uma visão bem geral para vocês conseguirem captar mais ideias, captar mais pensamentos. Beleza? Para a gente achar que investimento não é só comprar uma casa, não é só comprar um apartamento, não é só comprar uma ação. Existem milhões de outras coisas que às vezes a gente nem sabe que existe, mas que está aí do nosso lado e que está gerando muito dinheiro. Beleza? Até mais. Lembrando, pessoal, essas próximas 2 semanas eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer o Doutor Investimentos 2020. E como isso não é para mim, isso é para vocês, tá certo? Eu estou fazendo isso aqui para vocês, na verdade. Então, essas 2 próximas semanas, as postagens lá no Insta, para quem me segue, para quem vê, e nos stories também, vão ser basicamente perguntando a vocês o que vocês querem escutar do Doutor Investimentos em 2020. Tem algum tema que vocês querem repetir? Se tem algum tema que vocês esperam escutar ainda, porque eu ainda não entrei em renda variável, a gente vai falar também, vamos falar já de fundos imobiliários, de ações e etc e tal. Mas eu quero escutar vocês, eu quero saber o que vocês gostariam de escutar, o que vocês gostariam que eu falasse de uma maneira, em tese, mais fácil, né? Cada vez a gente tenta falar mais fácil. Existem temas que às vezes não dá para ser tão fácil, mas normalmente eu tento fazer isso. Outra coisa que eu vou lá perguntar para vocês, se vocês preferem que as lives sejam às segundas, como era, ou se preferem às terças, o horário, se prefere às 8h30 ou se prefere às 9 horas, que são os 2 horários que mais ou menos eu já estou livre e consigo conversar aqui com vocês. Perguntar os temas, perguntar tudo que vocês querem. Então, nessas próximas 2 semanas, a gente vai abrir a rede social para vocês conversarem com a gente, dizendo o que vocês têm interesse, o que vocês querem aprender, o que vocês querem escutar do Doutor Investimentos em 2020. Nossa próxima live vai ser uma live especial, vai ser a live de Ano Novo,
vai ser realizado no dia 30 de dezembro, numa segunda-feira, diretamente de Barcelona, porque como eu falei para vocês, lá na primeira live, quando eu falo do autopagamento, a gente tem que ter 2 prazeres na vida. Um prazer que eu tenho é ir para restaurante, bom. E o segundo prazer que eu tenho e amo de paixão é viajar. Então, agora dia 25 de dezembro, estou indo para Paris e Barcelona com meus pais, com minha filha, com minha esposa, família toda. Vamos passar o Réveillon lá e eu farei a live de final de ano diretamente de Barcelona no dia 30 de dezembro. O horário eu vou dizendo, porque vai depender do meu nível de vinho que vai estar por lá, mas vai ser bem legal. A gente vai falar sobre um tema que foi bem recorrente esse ano, que muita gente caiu e perdeu dinheiro, que é o tema das pirâmides financeiras. A gente vai ter uma conversa bem rápida, porque não tem muita coisa para se falar de pirâmide. Na verdade vai ser mais para alertar vocês, porque em final de ano existem as promessas do ano novo, e a pirâmide é o tipo de investimento que lhe promete coisas que não cumprem. E no ano novo, quase todos nós fazemos 1 milhão de promessas, e quando a gente chega no outro ano, a gente vê que não cumpriu quase nenhuma. Não é sempre assim? Então, como existe esse lance da promessa, eu vou falar exatamente de pirâmides por isso. Por quê? Porque eles prometem coisas que eles não conseguem cumprir. E a gente vai mostrar o motivo. Beleza? Então eu vejo vocês agora no dia 30. E não esqueça dessas próximas 2 semanas. A gente vai deixar postagens, vamos abrir enquete, vamos abrir tudo. Porque quem vai fazer o Doutor Investimentos 2020 é você. Eu vou fazer exatamente igual a startup. O cliente é que manda. Eu tenho que saber o que vocês querem escutar para que isso aqui não se acabe. Tá certo? Então, boa noite para todo mundo. Obrigado para quem assistiu. Vou tentar deixar aqui a live salva para quem quiser. Beleza? E em 2020 a gente vai tentar organizar o negócio. Começou com uma brincadeira. Eu tô vendo que dá para fazer algo mais legal ainda. E a gente vai tentar organizar isso para vocês. Beleza? Até mais e boa noite.